Salve! Eu vou compartilhar duas situações que aconteceram e vou comentar sobre elas. A primeira, eu conversando com uma pessoa e aí ela falou que acredita em pensamento positivo, que acredita nessa questão de energia de pensamento positivo, né? E aí eu comecei a conversar com ela de que o pensamento positivo ele é importante, né? Você querer se positivar, pensamento positivo, né? Mas que o pensamento positivo, assim, somente dessa forma, né? Ele não tem uma base, ele não pode resolver muita coisa. Ele não resolve na nossa prática, na nossa vida, ele não soluciona as questões. O pensamento positivo é a mesma coisa também na questão do acreditar. Eu acredito que vai dar certo. Eu espero que dê tudo certo. A esperança, né? Eu espero que fique tudo bem. Vamos fazer um pensamento positivo aqui para que dê certo. A gente sabe pela prática que isso não está funcionando. E isso não funciona. Isso, na verdade, é uma forma de manter esse estado ilusório de bem, se conformar, né? E deixar que a esperança é que o tempo resolva. E os resultados demonstram que não adianta, que não dá certo. Apenas o pensamento positivo. Porque é claro que tem ainda a questão do que é o pensamento, né? Que é bem diferente do que a gente pensa ou imagina. É uma energia. E a origem dela e o porquê dela. Mas que não resolvem, né? O pensamento positivo, a crença e a esperança, se resolvessem, tava todo mundo bem. Estava todo mundo em paz, estava todo mundo tranquilo, feliz. Então, estas são as provas de que não funciona pensamento positivo, crença e esperança. É só uma forma de manter esse estado até vir a próxima aí desgraça, até a próxima desilusão. Essa é a verdade. A outra situação, eu estava conversando também com uma outra pessoa e fiz algumas perguntas para ela e aí ela me falou uma realidade que eu também já cheguei, que é a seguinte. Ela disse assim: se a gente for pensar no que é a vida, no que é tudo isso aqui, a gente acaba enlouquecendo. A gente não chega a conclusão nenhuma. Ela falou uma verdade. E eu também já constatei isso. Aqueles mais inquietos, aqueles que procuram, eles vão chegar também nessa conclusão dela.
Porque aí o que vai acontecer? Por você não ter um manual, por você não ter uma base, você vai ficar patinando em cima de pensamento, em cima de imaginação. Então você vai começar a pensar, imaginar o quê? Aquilo que você vê, aquilo que você pensa. E obviamente que você não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai chegar, ninguém pode chegar à solução de nada pensando ou imaginando. E aí sim a pessoa desiste, porque percebe que não tem como ela saber dessas coisas. Não é possível ela saber dessas coisas por ela mesma. Ela precisa de um conhecimento que diga para ela, que prove e comprove esse tipo de coisa. Senão a gente, se insistir, a gente sim pode desanimar e, como ela falou, ficar aí caducando, porque não é possível chegar a solução nenhuma pensando ou imaginando, porque o pensamento e a imaginação são duas energias do campo elétrico e magnético. São duas energias daqui de baixo, dessa galáxia Terra. E a nossa origem, a questão da vida, ela não é daqui. E o pensamento e a imaginação são daqui. Então não é possível, com o pensamento e a imaginação, chegar à conclusão de nada, descobrir a causa do efeito, descobrir a origem da causa do efeito, descobrir a fonte da origem da causa do efeito, descobrir o mundo da fonte, da origem, da causa e do feito. Não é possível. Somente é possível com o conhecimento da fonte, do mundo, da fonte, da causa, da origem, de tudo isso aqui que nos fez. Então, voltando à sequência do mundo, da fonte, da origem, da causa, do feito. E somos nós aqui. E acontece isso mesmo, as pessoas desistem porque começam a filosofar, a olhar para o sol, a olhar para a terra, a olhar para as coisas e não vai chegar a conclusão nenhuma. Não é possível. Não é possível. E a prova de que não é possível é que ninguém sabe. Se soubessem, todo mundo já saberia, já teria esse conhecimento. Com o conhecimento certo, você consegue acertar. É igual um quebra-cabeça, né? A gente está aqui vivendo, tentando montar um quebra-cabeça. Várias peças do quebra-cabeça. E se não derem as peças para a gente montar o quebra-cabeça, a gente não vai conseguir montar o quebra-cabeça. Pode fazer experiência que quiser fazer. Por quê? Porque tem um porquê, porque tem uma ordem, tem uma lógica, tem uma causa, tem uma base, tem um mundo. Tem uma razão de ser disso tudo aqui. Não é nada por acaso. É a nossa vida e as coisas que estão acontecendo. Somente é possível saber do feito
Quem fez o feito. Faz sentido? Se eu não fiz o feito e não sei quem fez e por que foi feito, eu vou conseguir saber? Não vou conseguir saber. Por isso que este conhecimento que está no livro, na obra Universo em Desencanto, ele é tão importante. Da cultura racional, ele é tão importante para a gente, porque é o conhecimento da nossa origem, é o conhecimento da nossa causa, é o conhecimento natural da nossa origem, do nosso mundo de origem. Aí sim, este conhecimento, sim, com ele é possível a gente subir nessa escada. Desenvolvimento raciocínio, a gente se liga com esse nosso mundo de origem. Aí, tendo a conexão, a gente se conecta, a gente sabe. Mas com conhecimento certo, conhecimento nenhum daqui do campo elétrico e magnético vai te dizer o que não está aqui, que está mais acima. A cultura racional, ela é transcendental, ela transcende, ela ultrapassa o saber humano, ela é sobre-humano, é um conhecimento extraterreno, não é daqui da Terra, porque aqui da Terra você não vai encontrar solução para nada. E o resultado está sempre aí na nossa sociedade. A loucura que está por não ter uma base, por viver sem porquê, por viver por acaso. A cultura racional é a cultura da concórdia universal. Através do desenvolvimento do raciocínio, todos vão concordar, porque a verdade é uma só. A nossa origem é uma só. A verdade é racional, a nossa origem é racional, o nosso mundo é racional. Então é uma cultura de quê? De paz, de amor, de fraternidade e concórdia universal. Então ela veio para unir toda a humanidade através, é claro, do conhecimento capaz para isso. Conhecimento racional, o desenvolvimento do raciocínio. Não através de pensamento e imaginação, que essas duas máquinas, essas duas energias já está provado e comprovado que não chegaram a lugar nenhum. E o resultado está aí na nossa sociedade. A violência, a desorientação, o desequilíbrio, o inferno que é. A resumir. Onde não tem conhecimento, tem sofrimento. Quem sabe não sofre. Não é isso? E para saber disso tudo, para saber quem é você e tudo mais, você precisa do conhecimento capaz para isso. Você já deve ter estudado bastante. Você já deve ter procurado bastante. Você deve estar seguindo algum caminho. Esse caminho que você está seguindo, conseguiu responder todas as tuas perguntas, provando e comprovando? Você tem paz? Você tem sossego? Se você conseguiu responder tudo, a causa de tudo e o porquê de tudo, então aí sim.
Só que se você segue outro caminho que não seja um caminho que te esclareça as causas todas, se ainda existe alguma coisa que você não sabe, é porque está faltando, não é mesmo? E o conhecimento da causa não é o conhecimento do feito. O feito não pode chegar na causa, a não ser que a causa permita, dê esse conhecimento. É sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. O conhecimento espiritual dos espíritos, dos habitantes aí do vácuo, que hoje não estão mais atuando, já passou essa fase espiritual, temos ainda assim a atuação dos seres do baixo astral, sim, que ainda fazem os seus trabalhos, que se passam muitas vezes por espíritos mais evoluídos, do astral superior, por exemplo, só que não existe mais hoje essas atuações. O que está sendo atuado, os que estão atuando estão nessa área aí do astral térreo, que são outros seres aí para lapidação. Tem os da parte boa e os da parte mais da lapidação. Mas com a mudança de fase é outra energia, não é mais essa energia espiritual. Esses seres, eles não se conhecem. Eles também não sabem a sua origem. Eles também não sabem a verdade. Eles estão num nível. Não são de matérias, existem, mas com eles a gente não vai conseguir chegar aonde tem que chegar, que a fase agora ela é racional. A fase é do mundo racional, é da energia racional. Então existe o astral térreo, existe o astral inferior, existe o astral superior e existe, acima de todos, o mundo racional, que é o mundo causador de tudo isso que tem aqui embaixo e que nós estamos aqui. Salve!